Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, pedimos o amparo e a proteção para iniciarmos mais um encontro com os nossos irmãos da Casa Espírita, Casa do Caminho, e também todos aqueles que estão em sintonia com o Evangelho de Jesus. Que nesta manhã possamos nos envolver com as energias salutares dos nossos amigos da espiritualidade. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para mais um aprendizado e que o nosso mentor, nosso anjo de guarda, possa nos envolver nestas energias, que nós possamos nos sintonizarmos com as palavras de esclarecimento e também de bálsamo para as nossas almas e para todos os irmãos desencarnados que estão conosco, também ouvindo o Evangelho, as palavras de conforto da doutrina espírita. Essa doutrina, essa filosofia maravilhosa que tem nos ajudado no nosso dia a dia, na nossa evolução espiritual. Que Deus, nosso Pai da vida, Criador, Supremo, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia, queridos amigos da Casa do Caminho. Meu nome é Marilda. Sou trabalhadora do Centro Espírita Irmã Clara e hoje eu fui convidada a falar um pouquinho sobre um tema importantíssimo. Está no capítulo 13 do livro O Caminho Reto, de Leon Denis, e esse capítulo fala sobre a educação. E como essa semana tivemos o Dia dos Professores, né? Os professores aí que são símbolos da educação, a educação acadêmica, científica, aquela que instrui nas escolas. E aí, o meu grande abraço, o meu grande reconhecimento a todos os professores do nosso país, do nosso planeta, com essa missão tão importante de instruir os nossos bebês, as nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos universitários. Que Deus possa iluminar a todos os professores na sua jornada, na sua missão, no seu trabalho. E falando de educação, né, nós temos um conceito de educação no nosso dicionário como o ato de educar, de instruir, e no sentido técnico, ele é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhorar
essa integração na sociedade ou no seu próprio grupo. Então, quando falamos em educação, normalmente o que vem à nossa cabeça é aquela educação familiar, né? Aquele desenvolvimento moral que nós temos na família e também a educação acadêmica, instrutiva, que é o que a gente vê nas escolas, nos centros de orientação. Mas nesse livro, o Leon Denis, ele traz uma importância maior a essa educação moral, que na verdade é o que nós estudamos no Espiritismo, a importância dessa educação do ser integral, né, do respeito que ele tem para com o próximo, de todas as qualidades que nós devemos desenvolver para alcançar a nossa evolução espiritual. Então, nós temos aí falamos que nós temos duas asas, né? Uma balança equilibrando a educação moral e a educação intelectual. E uma contribui com a outra. Então, o nosso objetivo é que tenhamos esse equilíbrio. E muitas vezes recebemos na nossa família um espírito reencarnante e muitas vezes valorizamos muito a educação científica e nos esquecemos dessa educação moral. Tem uma historinha que eu ouvi esses dias, que são vários espíritos que estão na pátria espiritual se preparando para a reencarnação. E um deles fala assim: eu desejo do fundo do meu coração que os meus pais me deem a educação moral, porque o conhecimento, a profissão, a parte material, nós vamos conquistar. Mas eu quero me encontrar com Jesus. É disso que eu preciso. Então, nós temos que analisar o que estamos fazendo com esses espíritos que estamos recebendo em nossos lares. Nós estamos apresentando ou reapresentando Jesus como nosso modelo, nosso guia? Nós estamos levando essas crianças para os centros espíritas, para as igrejas, para os templos, para se evangelizarem? Então, queridos irmãos, é uma reflexão para todos nós. E aí tem outra historinha. Uma criança desencarnou aos 9 anos e ela fazia parte de uma família espírita. E ao desencarnar, ela vê, né, o espírito fora do corpo físico, tem a sua emancipação, a sua amplitude de visão, e ela vê toda aquela imensidão de possibilidades. E aí ela pensa: o que os meus pais fizeram comigo? Por que eles não me explicaram isso? Por que eles não me levaram na evangelização infantil? Por que eles roubaram de mim essa informação? Tudo estaria tão diferente se eu tivesse esse conhecimento da espiritualidade ao retornar à pátria espiritual. Então, é uma reflexão
para a gente dar sim a parte material para a criança, mas dar muito mais a parte moral, a parte do conhecimento, da espiritualidade de Jesus. E o Leon Denis, ele fala que a educação é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E aí ele fala, não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. Então ele fala que esse conhecimento racional é onde nós entramos na vida com a possibilidade de lutar moralmente contra as nossas mazelas, o orgulho, a vaidade. Então ele fala que a gente tem que prestar mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança. Então, o conhecimento, tanto na escola como na família, ela não pode ser negligente. Esse conhecimento, ela tem que esclarecer as crianças, o espírito, sobre os seus deveres e sobre o seu próprio destino. Então, durante essa pandemia, a gente está vendo esse encontro das famílias, o encontro do casal, o encontro das crianças com os pais. Então, será que nós não estávamos delegando a educação dos nossos filhos a outrem? A escola, as babás, as cuidadoras? Será que essa pandemia não serviu, e a gente tem, é claro, a consciência disso, né? De que ela serviu para estreitar esses laços, para eu conhecer aquele espírito que está no meu lar, para eu fazer a correção enquanto há tempo, enquanto ainda está conosco no nosso lar? E o Evangelho também nos traz no capítulo 14. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também faz essa orientação. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual receberei a recompensa, se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Então, vamos refletir o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. E aí o Evangelho continua: se permaneceu atrasada por vossa culpa,
Vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, olha a nossa responsabilidade se falharmos na educação das nossas crianças, dos espíritos que nos foram confiados. Nós vamos pedir a Deus, na sua infinita misericórdia, uma nova oportunidade. E que tenhamos a felicidade que o nosso pedido será concedido. E aí o Leon Denis continua. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, olha só, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a vida futura. Então, todo esclarecimento religioso tem que elucidar todos os questionamentos das crianças, tanto em relação à vida presente e à vida futura. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Então, aqui está falando sobre corrigir o caráter difícil das crianças. Porque quando embalamos aquele bebezinho no colo, nós não sabemos o quão aprendizado tem aquele espírito, o quanto ele vai nos solicitar as correções. Então, o não é importante, o limite é importante. E muitas vezes aquele não no momento certo vai ser caro lá na frente. Então, a criança precisa ouvir um não, porque a vida vai dar o não. É o não da namorada ou do namorado na adolescência, é o não do primeiro emprego, é o não dos amigos da escola, é o não, os nãos da vida que nos faz crescer e nos faz progredir. E aí continua: se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrarem do alvo elevado e das consequências da educação. Então, nós, familiares, nós somos os mestres das crianças em desenvolvimento. E Deus nos confia essa missão. E aí continua: sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Então, nós devemos ajudar as nossas crianças a combater os defeitos. Porque nós não estamos combatendo os nossos todos os dias? Então, aquele espírito confiado à família é um espírito para que possamos ajudar também a combater os defeitos. E aí a gente vê a caridade, quando a gente fala para a criança: olha, você não está usando esse brinquedo, essa roupinha que está em bom estado, vamos doar.
para alguém que está necessitado. Nós vimos durante essa pandemia o quanto a caridade foi desenvolvida por todos nós, está sendo. Então, devemos ensinar desde pequeno a praticar a caridade e ao desprendimento das coisas. O orgulho, a vaidade, o perdão, a desculpa. Ah, mas o coleguinha me fez isso. Tá, mas vamos relevar. Desculpa. Pede desculpa se você magoou, se você machucou. É isso. A educação moral é essa que nós devemos dar ali no seio familiar, aonde nós nos reencontramos. A família é um reencontro de almas para ajustes. Grande parte, cerca de 90% dos reencontros na família são reajustes. E aí o Leon Denis continua. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores, porque elas não são, como alguns diziam, tábula rasa. Não, a criança ao reencarnar, ela já traz consigo todas as qualidades e todos os defeitos. E o objetivo da reencarnação é burilar o nosso espírito e combater os nossos defeitos. Não lhe devemos dar muitas alegrias, não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão. Olha que importante essa concepção do Leon Denis. Habituar às desilusões da vida, porque na nossa vida não vamos encontrar somente flores, nós vamos ter grandes batalhas e grandes desafios. Então, se nós não estivermos ali juntos, a família junto, vai ser mais difícil a gente passar pelos desafios. Então, um apoiando o outro, mas também mostrando o caminho da evolução. O caminho certo, o caminho correto. E aí, Leon Denis termina. Uma rápida transformação social operar-se-ia sobre a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Olha o puxão de orelha que ele nos dá. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Então, instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-los a despojar das suas imperfeições. Então, o que é falar ao coração? É chamar a atenção, sim, mas com amor. Com amor, porque a criança ou adolescente, ele sabe quando a gente orienta, quando a gente puxa as orelhas com amor. Ele percebe que nós estamos fazendo para que ele possa se desenvolver, né? Não tem o ditado e o livro, quem ama educa. Então, se nós amamos o ser, nós temos que educá-los. Então, queridos irmãos, era essa a leitura, a reflexão sobre a educação desta manhã do nosso querido irmão Leon Denis, um grande espírito que contribuiu também com a doutrina espírita, juntamente com o nosso mestre Allan Kardec. Então, que nós possamos nesta manhã fazer a nossa reflexão sobre a educação dos nossos bebês, crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude em geral. Então, que nós possamos pedir a Deus e agradecer a Deus a nossa saúde,
agradecer a nossa família, porque foi a família que nós pedimos, que nós merecemos, é a família, o nosso vínculo que vai nos conduzir à evolução, aos reajustes, aparando as arestas. Então vamos agradecer a nossa família, agradecer a nossa saúde, agradecer o nosso pão material, o nosso pão espiritual, aos mentores que sempre estão conosco, nos instruindo, nos auxiliando, e que essas vibrações possam envolver todas as famílias do nosso país, do nosso planeta, principalmente as famílias que estão passando por dificuldades, Senhor. Dificuldades materiais e dificuldades espirituais. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ilumine. Ilumine a todos nós, a todos os templos religiosos, a toda a evangelização infantil de todas as casas, de todas as igrejas, para que possamos cuidar com muito carinho das nossas crianças. Ampara, Senhor, aquelas que estão nos lares sofrendo abusos, violências. Que Jesus e a nossa querida Mãe, Maria de Nazaré, possa envolver a todos. E assim nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reflexão. Um bom domingo a todos, com muita saúde e muita paz. Que assim seja.